E aí, doutores, tudo em paz, tudo tranquilo? Vamos aqui iniciar nossa segunda aula, tá? Segunda aula. Talvez eu faça aqui, eu comecei a primeira, a segunda e eu coloque uma aula 0, que é sobre instalação do como instalar o Profit, do Toro Trader, qualquer um, tá? Então eu devo iniciar mais ou menos desse tipo, tá? Que agora a gente vamos ver a parte mais inicial de análise técnica. E vamos que vamos. É isso? Então vamos lá, doutores, vamos que vamos. Isso é a nossa primeira aula. Aqui nós temos o quê? Nós temos justamente um gráfico de candles, tá? O candle é o quê? É como eu represento o preço em um gráfico. Existem outras formas? Sim, existem outras formas. Existem outras formas de representação do preço no gráfico, mas essa é a nossa mais utilizada. Posso mostrar outras formas depois. Mas como não é uma coisa introdutória que vocês provavelmente não vão utilizar, eu até hoje não utilizei, tá? Mas isso é o gráfico de candles, tá? E como se comporta um gráfico de candles? O que isso está me dizendo? Inicialmente você pode observar que se isso aqui representa o preço, esse gráfico está caindo. Então se o gráfico está caindo e ele representa o preço, quer dizer que o preço está caindo. Uma coisa básica que a gente pode tirar visualmente apenas olhando, tá? Sem nenhuma travou? Não. Sem nenhuma ideia do que esteja sendo transmitido. Mas vamos lá, vamos conseguir agora. Aqui, ó. Aqui eu tenho um candle, tá? Um candle normalmente ele faz o que? Ele representa o preço, certo? E ele também tem cores, como vocês viram anteriormente. Que cores eu tenho aqui? Eu tenho verde e vermelho. Então eu vou ter que escolher um preço que me dê que o preço está positivo e um preço está negativo. Nesse caso aí o verde está positivo, o vermelho negativo. O preço está caindo. Quem ganhou foi vendedores ou quem ganhou foram os compradores. Essas cores são opcionais. Cada um pode escolher a cor que queira. Normalmente vem verde, vermelho, branco, vermelho, branco, preto. Branco normalmente para ascendente, quando os compradores ganham, o branco e o preto quando perdem, quando está caindo. Branco e vermelho, branco está subindo, vermelho caindo. Verde, verde subindo, vermelho caindo, tá? Pode sair, vocês vão ver mais à frente, mas aí você pode escolher qualquer cor. Nesse caso aqui, ó, nós temos branco para positivo e preto para negativo. O que significa isso? É o seguinte. Aqui nós temos a máxima do preço, fechamento, abertura e mínima. Observe uma coisa. Vamos lá. Vou colocar só uma coisinha aqui pra gente. Vamos lá, olha só, aqui eu tenho candle branco, candle preto, tá? Aqui ele é positivo, o preto está como negativo. Eu tenho um preço onde ele atingiu o seu máximo, fechamento, abertura e mínima. Ele me dá essas 4 informações, beleza? Máxima, mínima, abertura e fechamento. Todos, os dois independentes, se é preto ou branco ou qualquer coisa que seja, a máxima sempre é em cima e a mínima é em baixo. O que vai mudar é o preço de abertura e fechamento. Por quê? Se esse candle aqui foi positivo, ele é positivo, então o preço de fechamento tem que ser maior do que o preço de abertura. E se esse candle é negativo, o preço de fechamento tem que ser menor do que o de abertura. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Fazer o seguinte. Aqui, olha só. Você tem máxima, mínima, abertura e fechamento, tá? O preço de abertura. Não tinha nada no gráfico. Abriu o preço. O preço abriu aonde? Nesse ponto aqui, ó. Ele abriu aqui, certo? O preço abriu nesse ponto, certo? Então ele abriu no ponto. Vamos supor, ele abriu a R$30, certo? Abriu a R$30. Depois ele desceu, ó, chegou em sua mínima,
chegou a quanto? Vamos supor, R$25. Depois ele subiu, chegou nesse ponto a quanto? Vamos colocar aqui 30, 40, vamos colocar R$60. Depois ele desceu e chegou nesse ponto aqui a R$55. Então, olha só, ele abriu a R$30, depois o preço foi descendo, chegou a R$25, subiu, chegou a R$60, desceu, ficou a 55, tá? Então, abertura quanto? 30. Fechou a quanto? 55. Então, concorda que 55 é maior do que 30? Então, o preço de abertura é menor do que o de fechamento. Ele fechou o preço acima do que abriu. Então, o preço ele cresceu. O preço ele aumentou. Mesmo se você descontar essas máximas e essa mínima, o preço ele descontou, ele aumentou. Então, esse candle ele é positivo, certo? Ele é positivo. Então, da mesma forma, a gente pode chegar e fazer aqui esse candle negativo. Nós temos o que aqui? Nós agora temos um preço que ele abriu a, vamos colocar 30. Ele abriu a 30. Depois ele subiu aqui e ele subiu até quanto? Subiu até 35. Depois ele desceu até 15. E depois ele fechou a 20. Ó, o preço. Ele em algum momento, ele abriu a R$30, subiu até 35. Desceu para 15, depois subiu para 20, fechou em 20. O preço de abertura foi quanto? 30. O de fechamento foi 20. Se ele abriu a 30 e depois de 5 minutos ou qualquer tempo fechou a 20, ele fez o quê? Ele diminuiu. O preço diminuiu. O preço ele diminuiu. Saiu de 30, fechou a 20. Após quanto tempo? Não interessa por enquanto, beleza? Sendo que ele abriu nesse preço, fechou nesse. Então isso é um candle de baixa. O preço diminuiu. Certo? Então é dessa forma. Então vamos lá. Vamos fazer aqui agora como nós vamos fazer. Deixa eu tentar. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos fazer. Vamos simular aqui, tá? Vamos simular aqui a parte branca. Pronto, copiei essa parte branca aqui. Vamos simular aqui o valor, tá? Então vamos supor que aqui vou colocar alguns valores. Esses valores vão aparecer depois, tá? Vou fazer aqui um candle. Ó, um candle abriu num ponto, certo? Ele abriu nesse ponto, pá, o preço abriu. Aí o que foi que o preço fez? O preço desceu. Desceu, tá vendo um candle? Tá formando um candle. O preço desceu, tá? Ele abriu aonde? Nesse ponto. Então aqui é o ponto de abertura. Vamos colocar aqui agora o preço abertura, certo? Vamos colocar o nome aqui, abertura, beleza? Então vamos lá, abertura. O preço de abertura. É onde, Adriano, o preço de abertura? Aqui, ó, onde ele abriu. Aí o candle chegou aqui nesse ponto. Quando chegou nesse ponto, ele parou. Vamos só marcar o ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui ele parou. Aí o que foi que ele fez agora? O que foi que o preço fez agora? Ele pegou e voltou. O preço começou a subir. Subiu. E foi até aquele ponto. Então aqui é um ponto que ele parou e voltou, não foi? Então se ele parou. Na hora que ele parou, o que é isso aqui, Adriano? O que é isso aqui? Esse preço aqui é o quê? É a mínima. Tá? Esse aqui é a sua mínima.
Então aqui você vai ter um pavio que diz até onde chegou a mínima. Chegou nesse ponto aqui em cima, ele parou. Quando ele parou, vamos só sinalizar ali em cima. Vamos sinalizar onde foi o ponto. Foi aqui. Chegou aqui, ele parou, retrocedeu e fechou nesse ponto. Então aqui é o fechamento. Essa parte de cima aqui, onde ele chegou, foi a sua máxima. Como é o nome que eu dou isso aqui? Esse ponto aqui eu dou de máxima. Essa é a formação do candle. Essa é a sua máxima. E aqui é o seu fechamento. Então nós representamos um candle. Fechamento. Esse candle é um candle positivo, onde sua abertura foi um preço abaixo do seu fechamento. Esse preço aqui é maior, né? Se você tem uma escala aqui lateral, essa escala está lateral aqui, ó, uma escala. Então, onde o início 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para cima vai crescendo, para baixo vai diminuindo. Então, esse preço foi num ponto e acima fechou num ponto maior. Então, esse candle é um candle positivo, é um candle de alta, ok? Então, é assim que se forma o candle. Como eles formam o candle? Nós vamos, teoricamente, dar tempo para o candle. Nós vamos estudar candles de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então, começou 0, aí começa a formar o candle. Ele vai abrir, fazer aquilo que a gente fez. Ele abriu esse ponto aqui, não foi? Ele vai formar isso. Abriu, pá, começou a contar 0. E 1, 2, 3, aí ele foi, fez isso. 1 minuto, pá. 2 minutos, aí quando tá voltando, ele já deixa e vai formando o pavio, que é essa barrinha aí de baixo. 4 minutos, tá, chegou em sua máxima. Tá, aí começou a descer de novo. Pá, parou aqui. 5 minutos, aí fechou. E agora vai contar do 0 de novo. Se um candle dura 5 minutos, nós vamos definir o tempo que ele vai durar. Vai abrir um outro candle aqui do lado. Aqui no fechamento, a abertura do outro vai ser normalmente aqui, ó. Pá! Outro candle. Compradores já apareceram, então o candle já vai subir. Depois faz o seu pavio, volta ou não tem pavio. E vai durar quanto esse tempo aqui? Que ele vai ficar fazendo isso, subindo, descendo, e você vendo o preço fazer isso? 5 minutos. Nós vamos definir o tempo de cada candle. Normalmente, para a operação day trade, eu uso 5 minutos. Tá? Olhando 15 ou 30, depende. Mas normalmente 15, 5 minutos, tá? Então outro candle aqui de 5 minutos. Deu 5 minutos, parou o candle. Quando ele parou, vamos supor, agora que ele fechou aqui. Se ali foi a abertura aqui, o fechamento, esse candle ele é negativo, então vermelho. Beleza? Esse aqui é o fechamento dele. Onde é que o outro vai abrir? O outro candle vai abrir aqui. Pá! Abriu. Aí vai começar a formar. Se ele começar a formar para cima, vai ficando verde. É porque eu não posso simular, mas ele vai ficando verde. Na hora que ele passa a abertura para baixo, vai ficando vermelho. Verde. Vai ficar fazendo isso, sambando aqui quanto tempo? 5 minutos. Beleza? E assim vamos formar os candles. É assim que se formam os candles. Vocês vão ver na próxima. Beleza, doutores? Então agora já estão sabendo mais ou menos sobre candles. E vamos passar para próxima aula. Vou dar um stop aqui para a gente não ficar muito tempo com os vídeos muito longos. Beleza? Então, se quiserem, os senhores podem chegar aí. Plim, plim. Bolsa Sim, Adriano Brasil, só conhecimento, transmitindo conhecimento. Porque conhecimento é a coisa adquirida que ninguém nos toma, tá? Adoro transmitir conhecimento. Beleza? Então, quem puder aí se inscrever no canal, fica à vontade. Beleza? Quando puder, tiver coisas aqui novas, eu sempre vou começar a postar mais. Ok, doutores? Então vamos lá. Sucesso a todos e um grande abraço.